E a todas e a todos, nós aqui estamos representando o Grupo Espírita Gabriel Delane, que fica no bairro Divinópolis, próximo ao convento. Nós estamos com um novo endereço. As nossas reuniões sempre são nas quartas e sextas-feiras. E sempre dizemos que é muito salutar esse momento de intercâmbio entre as casas espíritas, participarmos das casas espíritas, recebermos lá os representantes da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, e também nós estamos aqui participando desse circuito, fraterno, interativo, nas casas espíritas. O tema de hoje é em torno desse livro aqui, o livro de Senhor Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno. Você colocar do outro. Então, o tema da nossa palestra, como reflexão, é o capítulo 2 da primeira parte, que é Temor da Morte. Esse capítulo, ele tem dois tópicos. O senhor Allan Kardec, ele trabalha causas do temor da morte e por que os espíritas não temem a morte. Lembrando que essa obra aqui, O Céu e o Inferno, ela é a quarta obra da lavra, da organização do senhor Allan Kardec. E essa obra, ela tem uma característica que é a primeira parte. Ela é constituída do senhor Allan Kardec desenvolvendo teses sobre a imortalidade do ser, e ele vai ressignificar alguns conceitos que até então as religiões tradicionais do Ocidente tinham, por exemplo, do céu, do inferno, purgatório, anjos, demônios. Então, o senhor Allan Kardec vai ressignificar esses conceitos, dando uma nova concepção, que é essa ideia espiritualista, espírita, da imortalidade. Porque nós, espíritas, vamos nos distinguir das demais religiões espiritualistas, no sentido de que nós incluímos na ideia da imortalidade do ser a ideia da reencarnação. Por exemplo, se nós formos conversar com os cristãos, evangélicos, católicos, e a maioria das religiões, os muçulmanos, os judeus, todos eles têm uma visão da imortalidade do ser, ou seja, depois desta vida, o ser, o psiquismo, a inteligência que somos continua numa outra dimensão. E aí cada qual dessas religiões vai fazer o desenho desse espaço, desse tempo, do espírito, do ser, da alma, depois da morte. Mas o espiritismo nos desenha uma outra configuração. É que nós não vamos morrer pela primeira vez. Nós já morremos nesse sentido biológico diversas vezes. Essa não é a primeira vez que a gente está utilizando um corpo físico. Nós já utilizamos diversas vezes em tempos atrás. Ou seja, a ideia da imortalidade que o espiritismo nos apresenta é essa ideia de que o espírito ele não nasceu, a alma não nasce naquele instante da concepção. Nós temos uma história pregressa, nós temos um caminho anterior, antes de nos apresentarmos com essa roupagem fisiológica. E nós vamos dar continuidade além da vida física, dessa dimensão física, na dimensão espiritual. Fazemos essa distinção, dimensão física, dimensão espiritual, mundo corpóreo, mundo incorpóreo, como o senhor Allan Kardec utilizava, mundo espiritual, mundo material, mas é apenas uma questão mais didática, porque na verdade todos nós estamos na dimensão espiritual, nós não saímos dela. O que acontece é que temporariamente nós vivenciamos as experiências, revestindo-nos de um corpo mais denso, que é esse que nós utilizamos agora, vivenciamos as nossas experiências no mundo, uma dimensão mais densa, energeticamente, se assim podemos nos expressar, para desenvolver as nossas potencialidades. É como a ideia da semente, que é colocada no chão escuro da terra e
sendo adubada, ela tendo dos nutrientes necessários, ela vai germinando e ela vai crescendo, tornando-se uma planta, tornando-se uma árvore. Assim somos nós. Na essência, somos essa centelha de potencialidade espiritual no processo de desenvolvimento contínuo. Assim, essa obra ela é belíssima do Sr. Allan Kardec. Eu considero ela com uma característica muito específica, que é das perguntas que o Sr. Allan Kardec faz aos espíritos. Nós sabemos que em O Livro dos Espíritos as perguntas são muito mais clássicas, ela tem um teor mais filosófico. O que é Deus? Vai se perguntar. Allan Kardec vai perguntar sobre as leis morais, vai perguntar sobre a origem do universo, vai perguntar sobre se o universo tem um fim, é infinito. São questões que Schopenhauer, os grandes filósofos, Voltaire, discutiram no passado. Todos eles, os grandes filósofos, se debruçaram desde lá, analisando aí na perspectiva mais ocidental, os gregos, Aristóteles, Sócrates, Platão, todos eles fizeram essas questões da vida, do universo, o que é que nós estamos fazendo aqui, da matéria, do espírito, do psiquismo, dos deuses, dos daimons. Então, essas questões mais filosóficas, mais universais, que perpassam em todas as religiões, o Sr. Allan Kardec as fez lá em O Livro dos Espíritos. Só que em o livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, são 8 capítulos. O Sr. Allan Kardec, ele modifica o tom. Já não é mais umas perguntas filosóficas de caráter universal, são perguntas mais coloquiais. Como é que você está? Ele pergunta ao espírito recém-desencarnado. Você já viu sua mãe? Você já viu seu pai? Você está bem? Como você se sente? Então Allan Kardec conversa com os espíritos de um modo coloquial, estabelece um diálogo com eles. Essa segunda parte do livro O Céu e o Inferno é composta de 8 capítulos. O primeiro capítulo se chama O Passamento, que é essa ideia da passagem. O Sr. Allan Kardec vai explicar minuciosamente como é que se dá essa transição de nós estarmos nessa dimensão corpórea, nós desfazermos-nos do corpo físico e continuarmos como psiquismo, como inteligência, tendo a nossa própria identidade, a nossa individualidade na dimensão espiritual, ou seja, nós continuamos a nossa trajetória. É belíssimo esse capítulo, o Passamento, porque André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, veio dar continuidade, detalhando melhor essas características da dimensão espiritual, naquela série do mundo espiritual que começou com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua. São 11 livros, nos quais André Luiz, que vivenciou a sua última existência no Rio de Janeiro, vai descrever os estados de vários espíritos na dimensão espiritual, na vida, além desta vida, na dimensão extracorpórea. O livro Nosso Lar faz referência à cidade espiritual que fica acima, próximo da capital do Rio de Janeiro. Para lá é que vão a grande maioria dos cariocas, ali tem a sua família espiritual, se podemos assim dizer. De modo que em todas as cidades, em todos os continentes, nós temos também as cidades espirituais. Então Caruaru, Recife, todas elas têm essa contraparte espiritual, onde vivem as famílias espirituais, que são grupos de espíritos afins, que eles reencarnam proximamente em diversas reencarnações. Esse detalhamento é feito lá em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que vai tratar sobre família, parentesco corporal e parentesco espiritual. Essa ideia das famílias ou dos núcleos espirituais. No livro O Céu e o Inferno, após esse primeiro capítulo, na segunda parte, que é o passamento, falando sobre a passagem, a transição dessa vida para a dimensão extracorpórea, o Sr. Allan Kardec ele catalogou várias mensagens psicográficas e ele construiu os capítulos. Então, cada capítulo é formado de várias psicografias em que ele evocava os espíritos. Ele evocava os espíritos, conversava com eles, eles vinham através dos médiuns,
através da psicografia, e ali se mantinha os diálogos. Temos o capítulo dos espíritos felizes, depois os espíritos em condições medianas, os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, os espíritos que foram criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos e, por fim, o 8º capítulo, aqueles espíritos que tiveram expiações terrestres dolorosas. Então foram espíritos que, na sua última existência, tiveram uma existência longa, mas de muito sofrimento. Lembrando aquela diferença que no Espiritismo nós já sabemos, da vida de provas e expiações, melhor dizendo, da vida de provas e da vida de expiações, né? A vida de provas, essa comum de todos nós, no nosso dia a dia, em que somos convidados a exercer paciência, exercer a caridade, exercer esse autopercepção, desenvolvendo as nossas potencialidades positivas. Mas a vida de expiações, ela é marcada muito fortemente por reencontros kármicos. Os espíritos que vivenciam uma existência corpórea de expiação, muitas vezes já nascem com problemas, desde o nascimento já vem com sequelas físicas, ou durante a existência vai reencontrando esses desafetos do passado, vai tendo relações consideradas hoje em dia pelo nome de relações tóxicas. Essas relações vão se constituir entre esposo, esposa, pai, filho, irmãos, parentes, muitas vezes inimigos do passado, alguém que fez sofrer muito uma outra pessoa, vem juntos nessa existência, no mesmo núcleo familiar, na afeição de filho, na afeição de pai ou mãe, irmão. E assim nós vemos esses casos dolorosos na imprensa, em que a gente vê a filha matando a mãe ou o pai, ou vice-versa, ou mães que tão logo tiveram o parto, jogam o bebê numa lixeira, numa vala, e diversos casos de feminicídio, que é tão comum no estado de Pernambuco, por exemplo, em que aqueles homens, eles têm uma paixão e um sentimento de posse em relação à mulher, de maneira que não admitem, em hipótese alguma, que elas os deixem. É uma posse, é um sentimento de que aquela mulher, ela é posse sua, ela não pode se libertar. Tão forte que é esses casos de feminicídio. Pessoas que tiveram início de enamoramento, de encantamento um pelo outro, e no decorrer dos meses, dos anos, da convivência, aquilo vai se tornando algo doentio, de violência física, de violência psicológica. São os reencontros kármicos das expiações. E esse último capítulo aqui do Céu e Inferno vai falar sobre justamente isso, esses casos de espíritos que tiveram doenças graves, que tiveram dolorosos momentos em sua existência por longo tempo. Os diálogos que o Sr. Allan Kardec faz nessa segunda parte é nesse sentido aí que nós falamos, mais coloquial. Eu lembro do caso do capítulo dos suicidas, em que o filho as pessoas depois sentem a ausência demorada da mãe, e quando vão para o quarto encontram a mãe desencarnada. Ela cometeu o suicídio na esperança de encontrar o filho, na ideia que ela tinha que encontrar com ele no céu. E é então interessante o diálogo que o Sr. Allan Kardec faz. Ele evoca o filho e diz aí: você já viu sua mãe? Ainda não, eles não me deixam. É assim que o espírito do jovem diz: mas eu tenho esperança de poder encontrá-la. Depois evocam a mãe, e aí o relato dela é impressionante. Ela diz: se inferno existe, realmente eu estou nele. Eu não consigo ver meu filho. Onde está meu filho? Então, esse diálogo é tão forte, mas é belíssimo no sentido da espiritualidade, no sentido de que... e ela vai falar assim: eles não me deixam falar com os meus filhos. Eles não me deixam, dá a ideia justamente dessa guiança espiritual, desse cuidado que os espíritos superiores têm para conosco, como espíritos protetores, espíritos amigos, que nos acompanham sempre. Então, ela desencarna, mas ela não consegue ver
o seu filho. Isso gera um karma para ela, no sentido de débito para com ela mesma, para com a vida. Ela retirou a sua própria existência. Sabemos como é grave o problema do suicídio. Então, essa segunda parte, ela é belíssima, nesses casos de relatos, desde espíritos superiores, felizes, que estão plenamente conscientes, àqueles espíritos que estão em situações de dor e sofrimento na dimensão espiritual. Essa primeira parte, o senhor Kardec vai discutir sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, mas ressignificando, como eu falei, no sentido de que céu e inferno não existe nesse sentido que a Igreja Católica, as igrejas evangélicas desenham, no sentido de um local, um espaço depois da existência. Os anjos e demônios, como esses seres que já foram criados a priori, ou seja, Deus, na visão cristã, evangélica e católica, acreditam que eles sejam já criados, né? Deus criou já os anjos e Deus já criou os demônios. É como se eles já fossem seres criados à parte, e a função deles é os anjos querendo salvar, e os demônios, ou o demônio, qualquer que seja a nomenclatura que se lhes dê, tem o desejo de nos desviar do mal e de nos fazer com que nos voltemos contra a divindade. São metáforas, porque nós vamos perceber que o céu, o inferno, como também o purgatório, na visão católica, são estados psicológicos de si. Nós podemos estar no inferno aqui mesmo, na existência corpórea. Quantas mulheres que sofrem agressões em relações tóxicas? Quantos filhos e filhas que sofrem a violência de pais endurecidos, de pedofilia dentro da própria família? Quantas criaturas, desde a infância, já não sofrem perseguições? É um inferno. Isso que a gente está vivenciando agora, mais de perto, nós que somos um pouco mais amadurecidos, já presenciamos algumas guerras. Mas quando ela está acontecendo, nós ficamos mais tocados. Essa guerra da Ucrânia, guerra da Rússia, quando vemos pessoas que estão em suas residências e de repente vem um míssil, vem uma bomba e quebra a parede, quebra as portas da sua casa, e você tem que fugir, porque você se torna um alvo. E aí você vai ver os relatos de crianças, pessoas idosas, pessoas que estão na maternidade, pessoas que estão nos hospitais e sendo bombardeados. É um verdadeiro inferno. Quem vai acompanhar, vendo aquelas cenas das vítimas da guerra na Ucrânia, vai se condoer profundamente. É um verdadeiro inferno isso. Então, o inferno, na perspectiva espírita, não é uma região existente numa pátria espiritual, na dimensão espiritual, como também o céu. Na visão católica, na visão evangélica, esses são lugares para onde vão os espíritos que fizeram bem, dentro das religiões, aqueles que aceitaram a sua religião, e o inferno para aquelas pessoas pecaminosas, aquelas pessoas pecadoras, aquelas pessoas que não cumpriram consideradas as leis de Deus. E nessa visão de céu e inferno que é desenhada nessas outras religiões, esses são lugares em que essas pessoas vão ficar lá eternamente, tanto no céu quanto no inferno. E o senhor Allan Kardec, o Espiritismo, ressignifica essa ideia, porque o céu e o inferno, primeiramente, são estados psicológicos. Você pode estar bem, em paz, em consonância com as leis divinas e construir o céu aqui mesmo, desenvolvendo uma ética de comportamento do bem, de respeito à natureza, de respeito ao outro, com projetos de vida que alcançam outras vidas. E você pode também ser pessoas que estão vivenciando o verdadeiro inferno, perturbando a ordem pública, perturbando outras pessoas, deflagrando dor e sofrimento. Também essa ideia de uma localização espiritual existe na concepção espírita. O céu seria como que as regiões espirituais onde convivem, existem, onde vivenciam os espíritos superiores. Aqueles espíritos que já alcançaram um nível superior
através das sucessivas reencarnações. Mas esses espíritos, eles não ficam de braços cruzados. O céu ou essas regiões espirituais do bem, elas não são como é desenhado nessas igrejas de ordem evangélica e católica. São núcleos espirituais, são verdadeiras sociedades do bem, onde se reúnem esses espíritos altamente comprometidos com a ética, com a paz, e eles influenciam, vindo em reencarnações, em missões aqui no planeta. Sejam em reencarnações missionárias, sejam aproximando-se de comunidades, sociedades, dos líderes e dirigentes das várias nações do mundo, inspirando o progresso, a fraternidade, a ordem, a harmonia entre os povos. Da mesma forma, esse inferno é também percebido e é ressignificado no Espiritismo como regiões temporárias. Elas não são eternas, são regiões temporárias onde convivem os espíritos que tiveram uma existência completamente voltada para a perturbação, para a anarquia, para a rebeldia, para a violência. E aí, por uma questão de afinidade, esses espíritos se encontram e esses espíritos mantêm as suas relações nessas chamadas cidades espirituais também. Assim como a gente vai encontrar cidades espirituais altamente organizadas, desenvolvidas por espíritos lúcidos e felizes, também temos esses pequenos burgos, esses pequenos sítios, ou essas grandes metrópoles mesmo, nas instâncias espirituais mais próximas do planeta, onde vivem essas criaturas, esses seres voltados para a maldade organizada. Isso é bem detalhado, essa ideia dessas regiões superiores e essas regiões inferiores, chamadas trevosas, sombrias. Essa ideia, que é ressignificada também pelo Espiritismo, dos anjos e demônios. Os anjos, na verdade, nada mais são do que os espíritos superiores, mas que tiveram uma origem como todos nós tivemos. Foram simples ignorantes em seu início, em várias existências, muitas vezes em outros planetas, em outros órbitos deste universo, e alcançaram um estágio de superioridade em relação a nós. Então, esses espíritos, considerados anjos, são os grandes missionários, são os guias, os protetores, os anjos de guarda, que é bem definido pelos espíritos e pelo Sr. Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos. Já os demônios são seres que estão momentaneamente, temporariamente, voltados para a maldade organizada, deliberada. São espíritos muito inteligentes, mas completamente pervertidos, com o intuito de provocar a balbúrdia, as guerras, as aflições, a dependência de outros espíritos, a violência em todos os níveis. Então, anjos e demônios, eles são reconfigurados, são reconsiderados. Essa ideia é ressignificada no Espiritismo. Não são seres criados à parte, nem anjos, nem demônios, mas são espíritos que apresentam seus estados psicológicos e espirituais num determinado instante. Os anjos, os espíritos superiores, e os demônios, de uma forma figurativa, seriam esses espíritos que estão temporariamente no mal. Considerando que, na perspectiva espírita, todos nós temos esse fanal único, temos essa meta única que é a da perfeição. Todos nós, queiramos ou não, demoradamente ou deliberadamente, chegaremos a esse nível espiritual dos espíritos superiores. André Luiz, na sua série de livros, são 11 ao todo, ele vai detalhar melhor essas nuances da vida espiritual. Então, para nós que somos espíritas, nós vamos tendo uma ideia completamente diferente de outras religiões da vida espiritual. Para algumas religiões, por exemplo, quando alguém morre, simplesmente adormece, ela está em sono, e ela vai acordar no dia do juízo final, quando então virá o grande Senhor, e somente aqueles, não é todos, viu? Somente aqueles que
foram convertidos, somente aqueles, segundo as suas religiões, é que poderão ir para o céu. E os demais vão todos para o inferno. Veja que tragédia essa universal de amor divino. As pessoas, numa única existência, pode ser o mais perverso que seja, um Hitler da vida, mas ao cometer os danos, os equívocos, ele não terá chance nenhuma diante da eternidade nessa perspectiva de outras religiões. Eles já vão para o inferno e vão lá sofrer para o resto das suas existências. Ora, se na vida comum nossa, da sociedade, na vida humana, as leis, os juristas, aqueles que se debruçam sobre a legislação, estabelecem amenizações de penas, formas de inserir a pessoa que cometeu um crime na sociedade, por que Deus se mantém tão, nessa perspectiva dessas religiões, tão impassível, tão insensível? Não dando oportunidade para as outras pessoas, para os espíritos em seus problemas de ordem espiritual geradas ao longo das existências. Não estamos querendo dizer que todas as pessoas não vão responder pelos seus atos, muito pelo contrário, todos nós respondemos e responderemos por nossas atitudes. Então, André Luiz, a partir da década de 40, com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, nos trouxe aqueles belíssimos relatos além túmulo. Ele também, o irmão X, o Humberto de Campos, também trouxe algumas, o Humberto de Campos de uma forma mais literária, em forma de contos, de apólogos, fez vários relatos de crônicas do plano espiritual, mas de uma maneira mais detalhada, o André Luiz também o fez. Dentro da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos os casos em que eles vão relatar de uma forma mais acurada, de uma forma mais detalhada mesmo. André Luiz, irmão X, ou Humberto de Campos, o irmão Jacó, no livro Voltei, vai fazer esses relatos do plano espiritual, escolhendo muitas vezes uma pessoa e contando como acontece o desenvolvimento dessa pessoa na dimensão espiritual. As cartas que o nosso querido Francisco Cândido Xavier psicografou ao longo de sua vida, foram várias cartas de pessoas anônimas que vinham nas reuniões lá em Pedro Leopoldo, em Uberaba, em Minas Gerais, e as pessoas na plateia escutavam o seu nome. Ele, depois de psicografar, perguntava: quem é Betânia? Quem é Francisco? E a pessoa levantava a mão, e aqui tem uma carta do seu filho, de sua filha, da sua mãe. E aí Chico fazia a leitura da carta com detalhes impressionantes, de parentes das pessoas presentes. Mas o André Luiz foi aquele que escreveu vários livros. O irmão Jacó escreveu só um livro, Voltei, ele que foi o Frederico Figner aqui no Brasil. O irmão X, que foi Humberto de Campos, escreveu vários contos, várias histórias de pessoas célebres, de pessoas comuns no plano espiritual, mas sempre no sentido mais literário. Mas foi André Luiz, em 11 livros, que fez esse detalhamento aí do mundo espiritual. Começou com o Nosso Lar, ele falando dele mesmo, André Luiz, ele que foi um médico aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele vai descrever como que foi o seu despertar na dimensão espiritual. E aí nós passamos a conhecer, a partir de então, algumas palavras que se tornou comum no movimento espírita. Então, umbral, Nosso Lar, aeróbus, foram bônus hora, são palavras que nós começamos a nos acostumar com esses novos vocábulos, com essas novas expressões, a partir de André Luiz. Nosso Lar, lembrando, é a cidade espiritual acima do Rio de Janeiro, a principal, isso não significa que só tem ela, tem outras, e em cada cidade do nosso Brasil, em cada cidade, de cada nacionalidade, nós vamos ver essas cidades espirituais, que é formada justamente pelos habitantes que constituem a história daquela cidade, daquela região. E aí André Luiz vai trazer vários relatos, ele vai falar de si mesmo, como é que foi o seu despertar na dimensão espiritual, nesse livro Nosso Lar, que se tornou um conhecido filme aqui no Brasil.
grande sucesso de bilheteria, Nosso Lar, já disponível em DVD para as pessoas que têm interesse de assistir. Não sei se está disponível já no YouTube, é bem capaz que sim. Não é? A maioria desses filmes já estão assim disponíveis. E aí André Luiz vai fazer esse relato dele mesmo, de espíritos superiores, de espíritos inferiores. No final do livro, nós vamos ver o desenvolvimento espiritual que ele vai ter na cidade Nosso Lar. Quando ele chega, durante os meses, o período de recuperação e de despertar da consciência, lembrando, ele deixou uma família, a esposa, filhas, e na culminância do livro, é comovedor. Ele volta, ele pede, logo que desperta do plano espiritual, ele quer voltar, quer ir para sua casa, antiga casa, e os espíritos amigos o retém na cidade espiritual Nosso Lar, até que ele possa estar mais preparado para esse reencontro. Tempos depois, é-lhe concedido, então, quando ele está mais consciente da realidade espiritual, para ele voltar a casa. Quando ele chega em casa, entendendo, na perspectiva espírita, nós temos um perispírito, esse corpo etéreo, esse corpo energético que nos constitui. Quando desencarnamos, perdemos o corpo físico e é o corpo espiritual, chamado perispírito na literatura espírita, que nós vamos, enquanto individualidade, desenvolver as nossas intenções, pensamentos, emoções. E é com o corpo espiritual, o perispírito, que André Luiz ele vem para a sua casa rever a família. E qual não foi a decepção dele? Quem já leu o livro vai lembrar disso. Ele vai ver que a sua esposa já constituiu um novo casamento. Então aquilo ali para ele foi um choque de imediato. Depois ele respira um pouco, ele mesmo vai ajudar o esposo, né, o segundo esposo da ex-esposa dele. E aí ele está doente, esse segundo cônjuge, e ele vai na natureza, vai pegar as essências do eucalipto. Ele que foi um médico, vai trazer as essências e vai trabalhar energeticamente para que o cônjuge da sua esposa, da sua ex-esposa, possa se recompor. E ele volta para o Nosso Lar para dar continuidade sem aquele apego, sem a posse, sem o sentido de posse. Isso não é tão comum, porque a maioria das pessoas que desencarnam, que tem esse relacionamento de posse, imaginemos o que acontece no nosso dia a dia. O marido que não permite que a esposa se separe, prefere matá-la, queimá-la, jogá-la no rio, qualquer forma que eles fazem com que ela não mais possa ter relacionamento com outra pessoa. É o sentido de posse. Imagine um espírito desse desencarnando. Quando ele desencarna, esses espíritos, eles infernizam mesmo a vida das coitadas, das viúvas. Elas começam a ver aparições, começam a adoecer, porque eles rondam, eles não saem do lar. Eles se tornam verdadeiros verdugos. Assustam as pessoas que chegam na casa, não permitem que a companheira tenha novos relacionamentos. É muito comum espíritos que têm esse sentimento de posse, quando eles não têm uma preparação psicológica, espiritual, ainda ficam no lar, dentro do lar, eles provocam muita perturbação, desordem, confusão, porque ele ainda fica apegado, como se aquela casa fosse sua, e não é mais. Então o livro Nosso Lar é belíssimo, fazendo-nos esses relatos aí no plano espiritual de várias personalidades, vários tipos, e das relações que se estabelecem na dimensão espiritual. Casamento, namoro, encontros, desencontros na pátria espiritual. A cidade espiritual Nosso Lar é uma verdadeira urbe, uma grande metrópole, onde nós vamos encontrar lá pessoas com um determinado nível de conhecimento mais amplo, que tem uma estabilidade, e pessoas que estão chegando agora, pessoas mais simples. Depois do livro Nosso Lar, nós vamos encontrar o livro Os Mensageiros. André Luiz então vai dar continuidade a esses relatos da espiritualidade, falando dos médiuns. Depois nós vamos ver o livro Missionários da Luz, uma obra-prima de André Luiz, falando e trazendo informações sobre mediunidade também, mas principalmente sobre reencarnação. Se tornou clássico no movimento espírita aquele caso de reencarnação de Sigismundo,
Então ele vai fazer com detalhamento como é que acontece o processo da reencarnação, como é que o espírito, tendo o seu perispírito, ele vai se desconfigurando, ele vai se acoplando, utilizando uma metáfora, àquele novo embrião, aquele óvulo que está ali em desenvolvimento, para formar como um modelo organizador biológico o novo corpo físico. O perispírito, então, como que se desfaz, e o corpo mental, que é um outro corpo mais sutil, que já lá no livro Nosso Lar, André Luiz fala, o corpo mental é um corpo mais sutil que vai além do perispírito, que nós não temos ainda uma nomenclatura adequada, meios adequados para detalhar esse corpo mental. E aí no livro Missionários da Luz, André Luiz vai falar sobre a reencarnação. Em seguida nós temos o livro Obreiros da Vida Eterna, um outro livro belíssimo, em que André Luiz vai relatar 5 casos de pessoas que estão no processo da desencarnação. Depois vem o livro No Mundo Maior, falando sobre o cérebro, falando sobre mediunidade, sobre as nossas conexões com o universo. São vários relatos de espíritos. Em seguida, o livro Libertação. O livro Libertação, ele é curioso, porque André Luiz vai descrever justamente essas regiões sombrias da espiritualidade. E veja, ele é como que um repórter, André Luiz. Ele vai lá visitar essa cidade espiritual, constituída só de espíritos perversos, de espíritos, inclusive com feições animalescas, com as maiores deformidades, onde se reúne lá os psicopatas, aqueles que tiveram a última existência envolvidos em drogadição, em alcoolismo, em violência, em pedofilia, em todos os tipos de atrocidades. Então, esses espíritos se reúnem e formam verdadeiras cidades espirituais. Então, lá no livro Libertação, nós vamos ver esse detalhamento aí que André Luiz vai nos apresentar. Depois de Libertação, nós temos o livro Entre a Terra e o Céu. Há também um caso de reencarnação ali analisado, de obsessão, de cidades outras espirituais, e a gente vai ver que não só existe o nosso lar. É tão engraçado isso, porque muitas pessoas que não aprofundam o conhecimento espírita pensam que todo mundo quando desencarna vai para o nosso lar. Ora, nosso lar é simplesmente uma cidade espiritual, uma entre as milhares que existem no mundo espiritual. E entendemos cidades espirituais como esse conjunto de pessoas que formam uma sociedade como essa que nós temos aqui na cidade de Caruaru, com residências, hospitais, ambientes de trabalho, avenidas, praças, parques, teatro, ou seja, a vida continua. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver esses casos de espíritos que vêm de regiões mais altas, ajudar os espíritos em regiões mais sombrias, onde existem espíritos sofredores. Depois disso, nós temos o livro Nos Domínios da Mediunidade, em que André Luiz vai acompanhar as reuniões mediúnicas, como é que acontece a psicografia, materialização, psicometria, como é que acontece a chamada incorporação. Esse é um termo não adequado, mas até um tempo atrás era utilizado no movimento espírita, que era a ideia de que o espírito vinha e entrava no corpo do médium. Na verdade, não é isso. A ideia de incorporação, ela transmite isso. Mas, na verdade, nós sabemos que é apenas uma transmissão de pensamento, que ela acontece de uma forma suave, sutil ou intensa. Daí, em alguns casos, as pessoas confundiram e acharam que era uma incorporação mesmo. O espírito fulano de tal entrou no corpo do médium. Não é bem assim. Essa metáfora também ela foi reproduzida um pouco naquele filme Ghost. Quem já assistiu aquele filme Ghost vai ver aquela mulher que se passava por médium, ela não era médium, até o momento em que realmente o espírito ali se aproximou e ela fez a psicofonia. Então nós chamamos psicofonia. Psicografia é quando o espírito se aproxima do médium, telepaticamente, e inclusive magnetiza o braço do médium e ele vai escrever. É a psicografia. A psicofonia é quando o espírito se aproxima do médium, magnetiza essa parte fonadora, e aí a pessoa fala. E a depender da intensidade, da aproximação, do magnetismo, muda a voz, muda os trejeitos, a expressão corporal, de modo que você fica assustado. A pessoa começa a falar tão suave, ou a pessoa começa a falar de uma forma mais forte, mais firme. Por isso que por um bom tempo foi chamado de incorporação. Hoje nós não chamamos mais isso, mas sim
psicofonia. Quem já viu alguns casos de psicofonia de Divaldo Pereira Franco? Bezerra de Menezes, a imagem que nós temos de Bezerra de Menezes é aquele senhor de barbas longas, e ele se aproxima de Divaldo encurva muitas vezes o corpo, a voz modifica, as expressões fisionômicas são outras, e ele dá a sua mensagem. Então, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai detalhar esses bastidores de uma reunião mediúnica. Em seguida, nós vamos ter o livro Ação e Reação, em que André Luiz vai trazer os casos de reencarnação, de encontros de espíritos, no plano físico, no plano espiritual, essa ideia de causa e efeito, do magnetismo que faz com que nós nos atraiamos pelas pessoas, e existem aquelas atrações, aqueles momentos afetivos, de relações boas, as verdadeiras almas gêmeas, que as pessoas se encontram e fazem realmente projetos de vida belíssimos, como também existem aquelas atrações dolorosas. Tivemos um caso, não sei se vocês lembram, acho que foi uns 2 anos atrás, daquela jovem aqui de Caruaru, que manteve um relacionamento por internet com o rapaz, depois foi para João Pessoa, e lá terminou sendo assassinada. Isso provocou, né, uma comoção na nossa sociedade. São exemplos como esse de atrações. Não é por acaso que eles tiveram essa atração, esse momento tão intenso, de um enamoramento e depois de uma morte trágica, gerando mais dor e comprometimento para esse jovem e também para ela. Mas, uma perspectiva espiritual, se nós fôssemos analisar, com certeza veríamos ali relações passadas que permitiram essa atração, esse encontro. Poderia ser diferente, o encontro poderia ser diferente, mas terminou dessa forma. Após Ação e Reação, nós temos então Sexo e Destino. Um livro belíssimo, ele é escrito por dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e depois Valdo Vieira, e é André Luiz. Quem for ler o livro, quando chega na segunda parte, não vai ver diferença nenhuma, o estilo é o mesmo. É belíssimo o livro, ele contando esses casos de pessoas que se comprometem pela sexualidade. Casos interessantes de obsessão, do alcoolismo, da pedofilia, ou do envolvimento do pai com a filha, o que daria um incesto, embora não tenha acontecido de uma forma tão consciente. Nós vamos encontrar problemas de sexualidade nesse livro belíssimo, Sexo e Destino. E por último, o livro é o 11º, E a Vida Continua. Esse também já se tornou um filme. Então, o último livro de André Luiz, E a Vida Continua, ele vai relatar justamente esse encontro de 2 espíritos no plano espiritual e vão recordar lembranças da última existência. O livro E a Vida Continua e o livro Nosso Lar começa essa coleção, E a Vida Continua, que é o último, os dois se tornaram já filmes que podemos procurar encontrar na internet. O Nosso Lar, lógico, tem uma produção melhor, cinematográfica melhor, mas todos os dois trazem-nos essa ideia de imortalidade do ser, nessa ideia de continuidade da vida, e por isso que nós, espíritas, não tememos a morte. Mas entendamos, não tememos a morte no sentido filosófico do ser, no sentido espiritual do ser. Não é que nós vamos ser suicidas, no sentido de que nós vamos nos atirar no primeiro carro que aparece, no momento de pânico, de sobrevivência, não procurarmos alternativas para sobreviver. O temor da morte, ele é importante, como uma forma de nós preservarmos a nossa existência. Se alguém soltar uma bomba, nem que seja uma bomba de São João aqui agora, todos nós vamos dar um pulo, vamos sair da cadeira, vamos ficar em pé, e muitas vezes são atitudes nem raciocinadas, é o próprio corpo, um atavismo do instinto para preservar a vida, que se põe numa situação de alerta. O corpo fica adrenalizado, a pulsação começa a ficar acelerada e nós ficamos completamente em estado de alerta para lutar ou para fugir, que são as atitudes para nós preservarmos a existência. Então, o temor da morte, ele é importante.
é saudável mesmo. Pessoas que têm problemas psicológicos, psiquiátricos, pessoas que têm problemas graves com tendência a suicídio, elas têm comorbidades psicológicas nesse sentido. Elas não têm medo da morte. Elas provocam, inclusive, a morte. Mas nós, espíritas, numa perspectiva consciente da vida espiritual, não tememos nesse sentido de ficarmos temerosos que vamos para regiões sombrias ou que vamos nos apagar no nada. Não, a perspectiva espírita é a de certeza, é a de consciência da nossa continuidade além dessa existência. Eu finalizo com as palavras do Sr. Allan Kardec nesse tópico: por que os espíritas não temem a morte? É o segundo tópico desse capítulo 2 da primeira parte, e ele diz assim: para os espíritas, a alma não é mais uma abstração, tem um corpo etéreo, que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e concebe. E conclui aqui no finalzinho: a dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, o temor da morte não tem mais razão de ser para o espírita. Encara-se a sua chegada a sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do nada. Essa consciência da continuidade da vida, da existência após essa existência corpórea, o Sr. Allan Kardec a teve, dialogando com os espíritos. Quem for ler o livro Obras Póstumas vai ver também os seus diálogos tão pessoais, tão íntimos, com seu anjo de guarda, com os espíritos amigos, falando sobre o seu trabalho missionário. E nesse livro, Céu e Inferno, na segunda parte também, nós vemos essa perspectiva da vida continuando com as suas dores, decepções, sofrimento, felicidade. O capítulo 2 aqui dos Espíritos Felizes. São relatos belíssimos de pessoas que estão conscientes da sua situação espiritual, e Allan Kardec conversa com eles tranquilamente. Que possamos, em nossa futura desencarnação, nos situar no grupo desses espíritos felizes, tranquilos, e não dos espíritos suicidas, não dos espíritos perturbadores, não dos espíritos sofredores, não dos espíritos que estão endurecidos, mas os espíritos conscientes, espíritos do bem, que durante essa existência procuramos nos pautar por uma ética de comportamento, por uma harmonia com a ordem universal. Então são essas as reflexões sobre o temor da morte nesse livro O Céu e o Inferno, do Sr. Allan Kardec. Pode desligar aqui?